Nessa aula você vai ver os tipos de fissura, indicação de tratamento e eu só vou te pedir uma coisa, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo se você gostar. Oi, sou o Zé Bastos. Se você não me conhece, bem-vindo aqui ao nosso canal. Vou gravar uma série de coisas falando sobre tratamento de paciente com fissura, né? Quem me conhece já sabe que a gente trabalha com isso faz muito tempo, mas tem coisas que eu acho que precisam ser faladas, principalmente para os pais, né? Que acabaram de receber a notícia que vão ter um filho com fissura, ou estão nessa jornada de procurar um atendimento. Eu atendo aqui em Bauru, São Paulo e Brasília, né? Tem consultório nessas três cidades. E de alguma forma eu consigo ajudar, ou seja, por aqui ou presencialmente se você precisar. Estou aqui gravando hoje no consultório aqui em Bauru. Eu dei uma aula na semana passada e eu fiquei pensando num tema, né, que acho que ajudaria muitos pacientes ou quem recebeu a notícia agora que vai ter um filho que vai nascer com a fissura, não sabe por onde começar ou buscar um tratamento ou o que fazer com essa notícia, né? Muitos recebem bem, sabem que isso vai ter tratamento, muitos às vezes ficam assustados no primeiro momento quando recebem a notícia que o filho ou a filha vai nascer com a fissura, e de um jeito ou de outro isso sempre vai ter um tratamento, existe um processo de reabilitação. Então acho que o tratamento começa quando os pais recebem a notícia que o filho vai nascer com a fissura. Eu sou formado aqui em Bauru, né? Fiz minha residência no Centrinho, trabalho com isso desde 2002, logo que eu formei eu fui atrás de me aperfeiçoar nessa parte de cirurgia bucomaxilo, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, e eu acabei me apaixonando por isso, por fazer o atendimento no Centrinho, né? Fiz estágio lá durante a graduação, depois fiz minha residência lá no hospital e continuei trabalhando com isso depois de formado e hoje sou contratado lá, continuo trabalhando no Centrinho, que acho que é um dos maiores hospitais nesse tipo de tratamento para pacientes que apresentam, que nascem com a fissura. Então, eu acho que a primeira coisa a saber, né, é uma das malformações mais comuns que acontecem, né, dos tipos de malformações que o paciente pode nascer, que uma criança pode nascer com ela. Então, a fissura é uma das mais comuns. No Brasil, a gente tem uma taxa de 1 para 650 nascidos vivos que vão nascer com a fissura. Pelo menos comigo foi assim. Eu nunca tinha visto nenhum paciente com fissura até eu fazer o estágio no Centrinho, né? Então eu nunca tinha visto nenhum no meu dia a dia. Parece que depois que eu fiz o estágio no hospital, daí a gente começa a ver em todo lugar um paciente que apresentava fissura, um paciente já reabilitado, um paciente mais jovem, daí você começa, ou não sei se eu não sabia o que que era, então acho que pode ser que essa situação aconteça com vocês também de nunca ter visto até ter a notícia, depois começar a ver em todo lugar algum paciente com fissura, porque também a gente começa a se juntar em grupos, em colegas que também tratam, seguir, procurar por pessoas que fazem esse tipo de procedimento e conhecer mais as famílias que vão procurando a gente aqui. Então a gente acaba vendo que em todo lugar tem algum paciente com fissura, isso vai ficando mais comum depois que a gente sabe o que que é e diagnostica isso e você entende o que é o paciente com fissura. Muitos acham que é um problema muito sério de desenvolvimento, mas é um paciente que vai crescer normal, ele não tem limitações durante a vida do que pode fazer, ele pode ser tudo o que ele quiser, ele só vai ter que passar por alguns procedimentos durante o seu crescimento para poder ser reabilitado, para poder ter uma mordida normal, um perfil normal. Então, algumas cirurgias vão ser necessárias nesse tratamento, dependendo o tipo da fissura, para poder ser reabilitado no final da vida, que é o que todo mundo vai procurar. Então, às vezes, um paciente não tem a fissura, mas também precisa da cirurgia ortognática, precisa de algum outro tratamento. Então, algumas cirurgias não são exclusivas do paciente com fissura, elas também são feitas em pacientes que não têm a fissura, como cirurgia ortognática, por exemplo, extração de dente do siso, realização de um implante, uma prótese, aumento de algum dente, um tratamento com periodontista. Então, algumas coisas não são exclusivas do paciente com fissura, mas são realizadas pela odontologia nos pacientes, né? A diferença do paciente com fissura é que ele vai precisar de um acompanhamento, muitas vezes, de uma equipe multidisciplinar, né? De várias especialidades para cuidar, principalmente a odontologia, né? Com a odontopediatria logo na primeira infância, a ortodontia na fase de crescimento e às vezes contando com algumas cirurgias pontuais durante o seu crescimento e o preparo do aparelho. A fono é muito importante também para ajudar esse paciente a ter uma fala correta, diagnosticar algum problema de fala e controle de ar. Então, a fono é muito importante também para o paciente com fissura. E uma outra especialidade é a cirurgia plástica, né? Que ela vai fazer a primeira cirurgia, se o paciente tiver uma fissura completa, por exemplo, o fechamento do lábio, depois o fechamento do palato, uma cirurgia de nariz lá no final do crescimento. Então, a cirurgia plástica, a odontologia
e a fono vão estar bem unidas ali nesse tipo de tratamento. Fora as outras especialidades como nutrição, que vai ajudar esse paciente, a enfermagem, toda a cirurgia vai ser importante, a medicina com anestesia. O paciente vai ter um acompanhamento geral de muitas especialidades durante o seu tratamento. Aqui, ó, nessa foto, dá para a gente ver que a fissura, todas as imagens dessa foto são de pacientes com fissura unilateral, transforame e completa, aquela fissura que vai pegar do lábio até o céu da boca. Todas essas fissuras são classificadas como o mesmo tipo, elas têm o mesmo nome. Se a gente for escrever no papel a classificação de cada uma, todas são uma fissura unilateral transforame completa, né? Ou uma fissura unilateral completa. Mas dá para ver que cada uma tem um tipo de inserção, tem uma diferença no que ela mudou no nariz, da amplitude no céu da boca. Então, cada uma vai ter um tipo de dificuldade a mais ou a menos para poder realizar a cirurgia do lábio, que é a queiloplastia, que é feita na primeira idade, na primeira cirurgia do paciente, logo aos primeiros 6 meses de vida. O palato, o fechamento do palato ou a palatoplastia, até normalmente no primeiro ano, depois dos 10, 12 meses de idade desse paciente. Então são as primeiras cirurgias que esse paciente vai receber. E vendo assim, dá para ver que tem uma diferença muito grande no tamanho, né? Então, se tem diferença no tamanho, a mesma cirurgia, ela vai ter uma diferença de atuação para o cirurgião plástico, e isso vai refletir numa diferença de crescimento nesse paciente ao longo do seu desenvolvimento. Normalmente a classificação da fissura, a gente usa um termo, né, ou uma área anatômica ali, que é o forame incisivo, para poder, se ela está para frente ou para trás, a sua classificação do tipo de fissura. Esse tipo de classificação ela é bem comum e é mais utilizada por todos, assim, que é a fissura unilateral, completa ou incompleta, bilateral, quando ela acomete dos dois lados, quando ela é só na parte do céu da boca, quando ela é pós-forame, então o forame é que vai dar essa delimitação, e quando ela é apenas na parte do lábio, uma fissura pré-forame, quando pega um pouquinho do rebordo e não passa do forame incisivo, e quando ela é apenas do lábio. Então, temos vários tipos de fissura. Então, às vezes, o paciente tem fissura, mas qual que é a fissura que ele tem? Que tipo que é a fissura? Ele já foi operado? Então, a gente precisa, às vezes, juntar informações, ver exames de imagem, normalmente radiografias no primeiro momento, às vezes tomografia também, e às vezes foto, e avaliar clinicamente esse paciente, porque isso tudo pode o quê? Ele pode apresentar, de acordo com a fissura, a falta ou não de alguns dentes de leite ou permanentes, normalmente algum permanente na área da fissura, ele não nasce com o paciente, ou a questão do lábio, de acordo com a amplitude da fissura, ela vai gerar uma tensão maior ou menor para o cirurgião plástico fazer esse fechamento, essa cirurgia de queloplastia na primeira cirurgia do paciente. E a fissura, ela nada mais é do que a falta de união do tecido mole e duro do paciente durante o seu desenvolvimento. Né? Isso acontece durante a gestação, muitas vezes esse diagnóstico do paciente ter a fissura já é feito pelo médico que acompanha a mãe, né, durante o ultrassom. Logo que esse paciente nasce, se os pais já sabem da notícia ou do diagnóstico que o paciente vai nascer com a fissura, é legal que isso aconteça no hospital ou num lugar com médicos já treinados, e uma equipe de enfermagem também treinada para poder receber esse nenê e dar os seus primeiros cuidados de forma positiva, de uma forma que consiga cuidar desse paciente e não que deixe isso alarmado para os pais, de uma forma que eles fiquem assustados ali no primeiro momento. Quando essa notícia vem, o bebê nasceu e agora a notícia vem que nasceu com a fissura, eu tenho certeza que essa notícia é mais difícil, né? Isso acaba pegando às vezes no susto e daí esse período acaba sendo mais difícil para os pais. Eu acho que muito mais difícil, né? Acho que se vocês têm alguém aqui que conhece ou que nasceu assim, que descobriu na hora do parto, com certeza é uma notícia mais difícil, né? Como eu já trabalho com isso faz muito tempo, então já escutei de tudo, né? Descobriu durante a gestação, descobriu no último ultrassom, quando foi fazer ultrassom 3D, ou às vezes quando nasceu, descobriu na hora que nasceu, que pegou o bebê, que ele deu o primeiro choro, que viu que ele tinha fissura, às vezes não estava todo mundo assim preparado para receber essa criança, mas que no final tudo também dá certo. É isso que a gente tem que saber. Alguns cuidados vão ser necessários nesse primeiro momento, mas quando é tudo mais programado e combinado, vamos falar assim, é mais fácil para os pais poderem receber a criança e dar os primeiros cuidados para ele, assim para os médicos também que vão estar ali fazendo esse parto dessa criança. Então, eu acho que essa imagem aqui da classificação é uma imagem que dá para você ter uma noção muito boa
da onde é o forame incisivo, do tipo de fissura que é antes e depois do forame, e se ele é uni ou bilateral, para você poder fazer o diagnóstico e saber. Isso é uma coisa mais técnica e é legal assim mais para conversar quando eu falo com outro profissional, para poder falar, ó, estou tratando um paciente, eu vou fazer uma expansão, o ortodontista recebeu um paciente e me avisa, ah, Zé, eu vou fazer uma expansão no paciente que tem a fissura unilateral, transforame, o que tipo de aparelho eu coloco, como que vai ser a contenção, a gente vai falar disso aqui também, desses protocolos de tratamento que a gente já tem hoje muito certos para o paciente com fissura. Então, numa conversa, às vezes no encaminhamento que a gente conversa por carta ou por e-mail, uma mensagem no WhatsApp, para poder saber o tipo da fissura, então é legal saber a classificação, né, já mandar essa classificação e até para o paciente saber, ele nasceu, que fissura você tem? Ah, eu nasci com a fissura unilateral, transforame, esquerda, completa, incompleta, é só o lábio, para poder saber e ajudar a gente também no que esse paciente vai precisar. É claro que depois que a gente avalia, a gente já consegue descobrir isso, mas às vezes num primeiro encaminhamento, na hora de pedir uma cirurgia, de fazer uma justificativa de alguma coisa, é legal ter porque cada tipo de fissura vai ter a sua classificação, seu prognóstico e sua indicação de tratamento. Eu falo isso porque, por exemplo, um paciente que nasceu com a fissura pós-forame, que é aquela que só a parte do céu da boca nasceu aberta e precisou de uma cirurgia plástica para fechar, de uma palatoplastia, muitas vezes esse paciente, né, ele não vai ter indicação de fazer um enxerto ósseo, por exemplo, porque a área da fissura vai estar preservada. Toda a parte do rebordo, dos dentes do paciente vai estar preservado e não vai ter indicação de um enxerto ósseo alveolar. Toda fissura uni ou bilateral, mas que ela for completa, que é aquela fissura que acomete o lábio e a parte dos dentes, que a gente chama de rebordo, onde os dentes vão nascer, aquela parte da gengiva, se a fissura passou por essa área, quase que 100% desses pacientes vão ter a indicação de fazer o enxerto ósseo alveolar. Para quê? Para repor esse osso que o paciente nasceu sem na área da fissura, para que depois possa nascer os dentes permanentes, a ortodontia poder movimentar esses dentes. Então, voltando, se a fissura é na parte do palato duro e mole, um enxerto não vai estar indicado, e se ela pegou o rebordo, se ela cometeu o rebordo dessa fissura, a indicação do enxerto vai ser mais indicada, vai ser mais precisa ali para a gente saber. Então, a classificação do tipo da fissura acaba sendo importante para a gente nisso daí, para poder dar o diagnóstico e saber indicar o tratamento. É claro que clinicamente isso é muito visível, né? Se a fissura é no céu da boca ou se ela pega na parte dos dentes, se ela está instalada ali na parte dos dentes, para a gente poder saber e indicar o melhor tratamento para cada paciente. Então, voltando mais ou menos assim para ter um resumo dessa primeira conversa nossa sobre isso, a criança nasce com a fissura, ela tem que, nos primeiros cuidados normais de qualquer bebê, ela tem que se alimentar, ela tem que chorar, ela tem que ganhar peso ali para ganhar saúde, né? Então, e ser bem cuidada em casa, para daí depois se fazer o diagnóstico, indicar a cirurgia, ser avaliado pelo cirurgião plástico e daí sim pensar nessas primeiras cirurgias que esse paciente vai passar. E isso tudo programado, são cirurgias eletivas, vão ter uma data certa para se realizar. Nunca uma cirurgia de reabilitação de um paciente com fissura ela tem que ser feita na urgência, né? É claro que em alguns casos extremos sempre tem alguma outra indicação, mas normalmente isso tudo é programado para os pais se programarem, se estruturarem emocionalmente também para passar por uma cirurgia, né? Sabe que não é fácil entregar um bebê para ser operado, então tudo isso depende de um acompanhamento ali, de uma data certa e de um controle de tempo e emocional para os pais ali para poderem passar pela cirurgia. Depois esse paciente vai continuar crescendo, né? No resumo isso, a gente vai detalhar isso mais para frente aqui. O paciente vai ser acompanhado pela odontopediatria, pela ortodontia, vai passar pela bucomaxilo para ver a indicação de enxerto ou não, vai trocar os dentes, vai voltar para a ortodontia, ver a necessidade de se usar aparelho fixo ou não, e depois sim pensar se vai ter que fazer ortognática, extrair dente do siso, ou o que mais esse paciente vai precisar até terminar o tratamento. Então acho que no primeiro bate-papo dá para ter um diagnóstico, saber o que é esse paciente, o que ele vai precisar, e se você sabe de alguém que precisa, se você tem alguém na família, alguém que precisa desse tipo de tratamento, compartilhe esse vídeo, indique, deixe seus comentários aqui pra gente, para eu poder te ajudar e saber o que a gente pode vir falar aqui. Vou falar sobre as etapas de tratamento, vou tentar dividir isso mais para ter uma conversa um pouquinho mais densa com vocês, mas fica aqui o meu obrigado desse começo desse bate-papo sobre paciente e tratamentos de pacientes com fissura.
Até a próxima. Obrigado.